Boa noite a todos, aqui é Lela Vatti e hoje eu vou apresentar para vocês um tema muito interessante que é desde a descoberta do elétron até ao questionamento se será que é uma matéria, será que é uma onda? E como houve essa transição dentro da física de um ponto de vista mais histórico. Nada melhor para começar esse tema do que falar sobre Galileu Galilei, um astrônomo e físico italiano que viveu de 1564 até 1642. Embora ele não tenha criado uma tecnologia no vácuo, no sentido moderno que a gente usa, as suas investigações sobre o espaço vazio e a existência do vácuo foram algo que ultrapassaram os limites da razão de sua época, que considerava o pensamento aristotélico, que seguia em torno de uma expressão latina horror vacui, que era o horror ao vácuo. A natureza tem horror ao vácuo, por isso que quando eu quero tirar água de um poço que tem mais de 10 metros, lembrando que 10 metros de água é 1 atm de pressão. Então, na mente aristotélica, era pensado que a natureza tinha horror à condição do vácuo. Ela faria de tudo para fugir dela. Então, não seria possível criar. Mas para Galileu aquilo não cabia em sentido. Ele questionou essa ideia. Então, embora ele não tenha formulado uma teoria completa sobre o vácuo, ele fez esse estudo atribuindo essa condição a simplesmente uma questão da pressão atmosférica. E foi isso que ele apontou em seu livro Discorsi e Demonstrazioni Matematiche, de 1638. Se você tentar sugar água de um poço com uma bomba, ela vai subir porque a pressão atmosférica empurra ela para cima. Mas quando essa distância, melhor falando, ela se aproxima de 10 metros, essa pressão vai caindo para zero. E se você tentar puxar a água de uma profundidade maior de 10 metros, a pressão externa não é suficiente para sustentar essa coluna e ela se rompe. Bom, mas a tecnologia do século XVII não permitia a criação de vácuos artificiais eficientes. E os materiais como vidros e metais, eles não eram suficientemente resistentes para manter as câmaras de vácuo estáveis. Além de que as bombas de vácuo, elas só foram criadas posteriormente por Otto von Guericke, que falaremos mais tarde. Apesar disso, os experimentos de Galileu, eles influenciaram diretamente a teoria do vácuo e pressão de Blaise Pascal e Robert Boyle, além do desenvolvimento da termodinâmica e da física de fluidos, e também aplicações tecnológicas, motores a vapor, sistemas de refrigeração, válvulas termiônicas. Mas um aluno de Galileu ficou muito interessado e resolveu provar a pressão atmosférica e a existência do vácuo. Evangelista Torricelli. Viveu de 1608 a 1647. Ele desafiou a física aristotélica, abrindo caminho para a mecânica clássica e física experimental. Então, Torricelli, ele encheu um tubo de vidro de 1 metro com mercúrio, que é mais denso que a água, ele tampou o vidro e inverteu ele em uma cuba que também continha mercúrio. Ele observou que essa coluna se estabilizou a 76 centímetros, deixando um espaço aparentemente vazio no topo. Então, o espaço criado acima do mercúrio não continha ar, porque pensa, ele encheu o tubo, tapou e virou. Então, o ar não ia entrar, porque na cuba já tinha mercúrio. Então, esse foi o primeiro vácuo criado. E o mais interessante é que essa coluna de mercúrio variava conforme o tempo, mas quem é cientista não se cansa de descobrir. Então, eles decidiram investigar o que acontecia com a eletricidade no vácuo. Surgem as máquinas eletrostáticas. O mesmo cientista, Guericke, da Alemanha, desenvolveu uma esfera de enxofre rotativa que, quando friccionada, gerava eletricidade estática. Então, ele descobriu que certos fenômenos elétricos ocorriam no vácuo. Em 1706, houve a criação da máquina de Hauksbee, um gerador eletrostático aprimorado que produzia faíscas e luminescência no vácuo. Então ele descobriu
que descargas elétricas no vácuo produzem luzes. E depois, a gente está falando agora do século XVIII, mas lá no século XIX, Michael Faraday estudou descargas elétricas em gases rarefeitos, antecipando o experimento de J.J. Thomson. Semicondutores e nanotecnologia, porque a deposição de filmes finos depende do vácuo. E a exploração espacial, onde o vácuo é um limite, quer dizer, o vácuo é crítico para naves e satélites. Se bem que a gente está vendo que a ciência está superando nossas questões de limite. Então, devia ter repensado minha palavra, meu vocabulário. Bom, avançando um pouco aqui a nossa conversa, no século XIX, o avanço da tecnologia do vácuo permitiu mudar a química e a física. Heinrich Geissler, que viveu de 1814 a 1879, era um vidraceiro e inventor alemão. Heinrich Geissler era um habilidoso soprador de vidro. E com a ajuda de Julius Plücker, ele desenvolveu tubos selados com gases rarefeitos, todos sob baixa pressão, como hidrogênio, nitrogênio e mercúrio. Então, considerando os conhecimentos de Torricelli, eles conseguiram desenvolver pressões de 0,01 atm. Uou, isso é incrível! Isso é 1% da nossa atmosfera. Então, esses experimentos de descargas elétricas em vácuo levaram à descoberta dos raios catódicos. E, ao aplicar alta tensão, cada tubo que tinha gases rarefeitos, eles emitiam cores diferentes. Agora, se vocês quiserem saber sobre a relação entre as cores e os elementos, deixem nos comentários para falar em outro vídeo. Basicamente, esses gases ionizavam, produziam plasma e emitiam luzes. É um princípio similar com as nossas lâmpadas fluorescentes. Isso abriu caminho para a física de partículas, eletrônica e invenção da televisão. Mas as impurezas afetavam os experimentos, então não era um vácuo perfeito. Apesar de Plücker ter utilizado os seus tubos para estudar a espectroscopia, antecipando a análise de elementos químicos pela emissão de luz, eles também têm fins artísticos, como os tubos de Geissler, que se tornaram objetos decorativos e didáticos. Então, nesse mesmo experimento, William Crookes, que viveu de 1832 a 1919, foi um químico e físico britânico. Desenvolveu um tubo catódico que continha eletrodos. Isso quer dizer que ele tinha um cátodo e um ânodo que permitem a passagem de corrente elétrica ali. Então, os elétrons vão sair do cátodo em direção ao ânodo. Assim, eles já conseguiam prever a direção. Porque se não houvesse vácuo, esses elétrons eles iam se colidir com o ar que tivesse ali disperso, perdendo energia e não formando um feixe visível. E ele conseguiu um vácuo significativo. Lembra que eu tinha falado que o outro era 0,01 atm? Esse era de 10 elevado a menos 6 atm. E os elétrons viajavam livremente. Isso permite analisar tanto o seu efeito corpuscular quanto ondulatório. Isso é um pouco de spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco. E os tubos também continham um anteparo fosforescente. Fosforescente é um material que emite luz quando ele é atingido por partículas. E o escolhido por William Crookes foi o sulfeto de zinco. Basicamente, os elétrons atingem o sulfeto de zinco. A energia dos elétrons excita esse átomo e quando eles retornam ao estado fundamental, porque pensa, eles vão mais para longe, é quando eles voltam, essa energia é dissipada em forma de luz. Gente, até o final do século XIX, eles achavam que o átomo era indivisível. Sir Joseph John Thomson, que viveu de 1856 a 1940, foi um físico e professor da Universidade de Cambridge. Ele descobriu o elétron em 1897. E o que eu acho fascinante é como ele teve o insight de um elétron. Porque ele via aquele feixe luminoso, e aí ele pensou, qual que é a natureza dessa luz, dessa linha, desse feixe? Então ele colocou um ímã. E ele percebeu que essa linha, ela se inclinou. Ela teve uma atração. Ele falou, bom, a luz ela não desvia com um campo magnético. Então, isso deve ter uma natureza corpuscular. Deve ser uma partícula ou uma subpartícula. Então, ele sabe o que ele pensou? Se eu colocar uma espécie de catavento ali,
e ele girar, vai ser porque é feito de matéria. E foi o que aconteceu. Os elétrons moveram esse catavento, que não posso... acho que é cataelétron. E aí ele falou, uou, isso é matéria emitindo luz. Isso, oh meu Deus do céu, isso tem polaridade. Porque isso foi atraído por um ímã. Isso foi desviado para o polo positivo. Então ele tem natureza negativa. Então os raios catódicos não são luz. Eles são um feixe de partículas. Não só partículas, mas elas são universais, presentes em todos os cátodos, presentes em todos os materiais usados como cátodos. E foi assim que J.J. Thomson descobriu o elétron. Eu acho isso fascinante. Mas os raios catódicos também foram utilizados por outros cientistas, como por exemplo Röntgen, em 1895, nos tubos de raio-x. Os tubos de raios catódicos eles eram usados na base da televisão e monitores até os anos 2000. Eu lembro de uma televisão no meu quartinho que ela tinha tubos, eu passava do lado e meu pelo arrebentava e eu nem sou tão velha assim. E isso também teve um impacto na nossa cultura. É notório na história da ciência que a ciência também está associada à cultura e ao modo de pensar. Conforme a ciência evolui, a arte evolui também. Então surgiu o quê? A arte neon. Efeitos visuais, ficção científica, era eletrônica, transitores, chips. Olha da onde a gente chegou. A gente estava de Galileu, agora a gente está indo, passando pela termodinâmica, máquinas a vapor, refrigeração, válvulas termiônicas, diodos, triodos, que dependiam do vácuo para controlar as correntes elétricas, fundamentais para o rádio e a computação primitiva, até tubos de raios catódicos. Hoje em dia, a gente pode dizer que temos aceleradores de partícula que operam em ultravácuo. E estava uma discussão, porque alguns cientistas, como Hertz, acreditavam que os raios catódicos eles eram feixes ondulatórios, ondas eletromagnéticas, enquanto outros, como Philip Leonard e William Crookes, achavam que elas eram partículas. Então Thomson ele aplicou o campo magnético e elétrico perpendiculares aos raios catódicos, perpendiculares é 90 graus. Ele mediu os desvios e ele calculou a razão entre a massa e a carga. O mais interessante é que ele repetiu esse experimento em alumínio, platina, e essa proporção ela era igual. Ou seja, essas partículas carregadas negativamente são constituintes universais da matéria. Bom, por mais que Thomson não tenha calculado diretamente qual era a carga dessa partícula, isso foi feito posteriormente por Millikan em 1909, mas ele deu uma estimativa que a massa era milhares de vezes menor que um íon de hidrogênio. Assim, Thomson publica seu modelo, que era apelidado de pudim de ameixas, ou em algumas traduções é encontrado como pudim de passas, porque era como se a massa do pudim fosse carregada positivamente e as ameixas ou as passas, elas eram distribuídas uniformemente sobre essa superfície e elas seriam de carga negativa. Assim, a carga positiva e negativa elas iam se cancelar e formar um átomo neutro, segundo essa teoria. E aí, em 1906, Thomson recebe o seu prêmio Nobel pelas suas contribuições da condução elétrica em gases. Pelo seu modelo, ele descobriu uma partícula subatômica, ele fez uma relação entre a carga e massa, então ele deu um salto grandíssimo para a ciência. Bom, mas e no século XX? A física enfrentava uma crise conceitual. A luz, conhecida como onda, se comportava como partícula, segundo Einstein. E partículas como o elétron eram consideradas exclusivamente corpusculares. Então, Louis de Broglie, que era francês, em sua tese publicada em 1924, propôs que toda partícula tem propriedades ondulatórias, como um comprimento de onda associado. A hipótese era revolucionária, mas faltava comprovação experimental. Basicamente, ele pegou a equação de Planck e de Einstein, juntou e fez a equação de De Broglie. Bom, uma maneira bem simplificada, o efeito fotoelétrico é quando a luz bate no metal e gera eletricidade. Os elétrons começam a saltar. Por que isso acontece?
Nenhum elétron vai começar a saltar se não tiver uma mínima dose de energia para ele fazer isso. Então, a radiação da luz, ela funciona como pacotinhos que vai bater na superfície... Opa, deixa eu focar aqui. Que vai bater na superfície metálica e esses elétrons vão bater e eles vão saltar. Porque essa energia cinética, que é a energia do movimento, ela é resultado do excesso de energia necessária para fazer esse elétron saltar. Então, segundo Planck, a radiação eletromagnética ela vai ser calculada a partir do produto da constante de Planck, que a gente chama de H, vezes a sua frequência. Essa vai ser a energia. Só que no caso, a frequência da luz a gente chama de C sobre lambda. Então, a gente pode escrever isso, que E é igual a H, que é a constante de Planck, vezes C sobre lambda. Mas o que acontece? Einstein, segundo o modelo fotoelétrico, ele diz que E é igual a mc ao quadrado. Então, o que De Broglie faz? Deixa eu escrever aqui. Ele junta o Lé com Cré. E o que vai dar o Lé com Cré? Ele vai colocar H vezes aqui C sobre lambda vai ser igual a mc ao quadrado. E aí, se você faz pá, joga para lá e arremessa para cá, o que a gente vai ter? Que esse comprimento de onda vai ser a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. Então, o que ele está dizendo? Que a mesma energia requerida para irradiar um elétron da superfície é a mesma da radiação com essa frequência. Só para deixar mais claro, constante de Planck, velocidade da luz, comprimento de onda e massa. Sir George Page Thomson viveu de 1892 até 1975. Ele foi um físico britânico e filho do célebre J.J. Thomson, o descobridor do elétron. Enquanto isso, o mais interessante pensar é que o filho do Thomson, do pudim de passas, fez um estudo com elétrons e um estudo com difração em cristais. Então, o filho do Thomson, que também era Thomson, ele pegou um feixe de elétrons disparados em alta velocidade contra uma fina barreira de policristais, filme metálico policristalino, como por exemplo ouro e a celulose. O ouro ele era muito caro, mas ele tinha maior precisão que a celulose. Os elétrons difratados eles eram capturados por uma placa fotográfica que formava anéis. E esses anéis eles eram exatamente os esperados para os difratados por ondas. O espaçamento dos anéis coincidia com o espaçamento de ondas previstos por De Broglie. O mais interessante é que o Thomson filho ele recebeu o prêmio Nobel junto a Davidson em 1937, comprovando a dualidade onda-partícula. Em 1920, a física estava dividida entre Einstein, com o efeito fotoelétrico, e a luz difratando intervindo. A proposta de De Broglie foi radical. Em sua tese de doutorado, Recherches sur la théorie des quanta, de 1924, Louis De Broglie apresentou suas ideias fundamentais. Se a luz pode se comportar como onda, fóton, então as partículas materiais deveriam exibir propriedades ondulatórias. Então ele propôs que cada partícula tenha uma onda piloto associada. A comunidade da física recebeu a ideia com certo ceticismo. Einstein apoiou, ele reconheceu as similaridades desse estudo com o seu trabalho. Niels Bohr ficou intrigado, mas ele pediu mais comprovações. E a maioria simplesmente considerou isso uma matemática sem base física. E, paralelamente, em Bell Labs observavam acidentalmente em 1925 e depois sistematicamente em 1927 a difração em cristal único de níquel, padrões assimétricos característicos e excelentes acordos com as previsões de De Broglie. Ambos os experimentos publicados individualmente comprovaram a teoria de De Broglie. Estados Unidos foi com Davidson e Germer, só para constatar.
Mas enquanto Thomson demonstrou a universalidade em materiais diversos, Davidson e Germer mostraram isso em sistemas cristalinos bem definidos. Isso é uma maneira simplificada, sem entrar em mais detalhes. Se vocês quiserem, posso fazer outro vídeo sobre isso. Mas dentre as aplicações modernas, é muito interessante citar a microscopia eletrônica, holografia eletrônica, o estudo de vórtices em supercondutores, a difração de baixa energia, que é a análise de superfícies cristalinas, que é essencial para a física de semicondutores, que é basicamente a tela do nosso celular. E isso é tudo muito fascinante. Esse foi um resumão sobre essa área da história da física. Eu estou muito feliz em apresentar isso para vocês e eu espero fazer isso com mais frequência. E deixem nos comentários quais são os outros temas que vocês gostariam de ouvir por aqui. Muito obrigada! Tô passando a moto aqui. Abrindo caminho para a mecânica clássica de 1 metro com mercúrio. Isso... Opa, mais uma moto. Ai, quem veio aqui? Quem veio aqui? Muito deliciosa. Eu sou muito maravilhosa. Eu sou coisa rica da vida. Eu sou um nenezinho. Eu sou um neném da vida. Heinrich Geissler, ele era um habilidoso... Aí eu vou pegar. Não vou pegar não. Discorsi e demonstrazioni matematiche. E ele viu... Assim, Thomson publica seu modelo. E era para as pessoas com filho do Thomson, que também era Thomson. Ele pegou um física de sólidos, estudo de campos magnéticos em materiais e determinação de estruturas moleculares.